Hoje o calor não vai deixar, né, prosseguir, não. Gente, hoje tá muito quente, tá batendo todos os recordes históricos. A gente tá curtindo um verão antecipado. Oi, Inês, tá joia? Vou sair porque tá ruim demais, depois eu entro. Deixa eu ver. Eu acho que é microfone meu. Então, gente, dá uma conferida aí no microfone de vocês, tem algum aberto. Deve ser por isso que as meninas não conseguiram ouvir direito. Melhorou, gente? A Inês eu não tô ouvindo, o microfone da Inês tá Aqui, fechado. mas aqui apareceu tranquilo, né? Acho que é algum problema com o celular dela mesmo. Ah, então tá ótimo, então. Inês, seu microfone tá desligado. É, tá desligado o microfone da Inês. Boa tarde, meninas e meninos! Boa Boa tarde. tarde! Ah, o da Boa Inês agora tarde. abriu também. Boa tarde, Inês. Boa tarde. Boa tarde, Vai Ana ter que Paula. falar Boa mais tarde, grosso. Boa colegas. tarde, Sebastião. Eu e o Sebastião, nós vamos ter que falar mais grosso, porque tem mais meninas do que meninos. Pois é, vocês dão o seu jeito. Vamos Então, agilizar isso aí. Vamos lá, gente, continuando nosso terceiro módulo. Ó, o Sebastião tá falando. Na rua Imorés ontem só tinha eu de homem lá, eu fiquei até com vergonha. Uai, gente, bendito é o fruto. Ué, É, a gente vai ter os que. homens não querem nada não, viu? Nós Eles não vamos querem ter que estudar não. fazer uma campanha para esses meninos. É, com esse calor é só cama e água fresca mesmo, Não né? é? Amanhã vai dar para dar um intervalo, gente. Mana Amanhã tem Paula, feriado, ó. parece que o som vai sair ruim, viu? Oi? Oi, viu? Gente, o som de vocês tá bom? Tá dando para o ouvir? meu aqui é Fala que você tá ótimo. falando, não tô escutando nada. Aqui tá O meu tranquilo. também tá ótimo. É, eu, Sai da reunião, Vilma, e entra de novo. eu É a acho que Vilma ela que tá já. com É. dificuldade? Vamos ver se ela consegue. Gente, ó, todo mundo tomando água, hein? Todo mundo hidratando, por favor. Eu, inclusive, coloquei umas pedrinhas de gelo no copo, sabe? Tem uma água fresquinha mesmo. Isso mesmo. E é água, viu, gente? Não é cerveja, não. Cerveja desidrata. Pode, Verdade. pode tomar cerveja, mas toma água também. Cerveja é mais tarde, né? É, véspera de feriado. Isso. Vamos lá, a Vilma conseguiu, gente? Vamos ver se ela conseguiu. Boa tarde, tudo bem com vocês? Hoje Tudo a gente bem? vai tirar o dia para tirar dúvidas, então traga sua dúvida, comente aqui algo que você não está entendendo, Olha, eu que tenho vocês têm alguma uma dúvida base rolando aí, mais, gente. mais fácil. Acho que Só era da para isso, Ângela. de outro modo, como a Kaori disse, desse É Oi! o da Ângela. Ah, tá ligado, Tá hein? ligado o microfone. E eu tô aqui respondendo aqui. Vamos lá, gente. Vamos continuar, né, com o nosso direito penal. Vocês já receberam, vocês já perceberam, essa semana nós vamos falar sobre prisão, né? Nada, nenhum tema que a gente for falar sobre direito penal não vai deixar de gerar polêmica. Né? É uma das áreas do direito mais polêmicas que a gente tem, assim, entre aspas, mais convivência no nosso dia a dia por causa das notícias, né? Os que a gente mais vê acontecendo diretamente, mas nem sempre a informação que chega para a gente são as informações corretas e legais, né? Então aí a gente vai nesse passo a passo entrando aí no lado obscuro da força. E hoje a gente vai falar sobre prisão. E em prisão, gente, a gente tem muitas dúvidas. A gente acha que não, mas existem muitas dúvidas, né? E existem mais de um tipo de prisão, tá? Quando a gente fala em prisão, a gente fala de uma forma genérica, mas no Brasil existe mais um tipo de prisão. Aí eu acho que agora a Vilma conseguiu. Conseguiu, Vilma? Deu certinho? Melhorou o áudio? Não sei se ela tá conseguindo.
Vamos mandando aqui. Qualquer coisa ela avisa a gente. Então vamos lá. A primeira prisão, e muito conhecida, né, pelo menos o termo da gente, é a prisão em flagrante. Né? A gente escuta muito, principalmente nos jornais. Né? Quando a pessoa, foi presa em flagrante, a gente escuta demais isso. E o que é a prisão em flagrante? É quando a pessoa é pega no ato do cometimento do crime. Né? Você está cometendo o crime, a polícia chegou e te pegou. Então, o fato da polícia chegar no momento que o crime está sendo executado, dá a ela a autorização de prender essa pessoa sem mesmo nenhum mandado judicial. Tá? Então, é aquela prisão no momento que está acontecendo o crime. Né? Olha, gente, a Vilma saiu de novo. Ô Tamires, dá uma olhada com a Vilma, que se ela está tendo dificuldade, que eu acho que ela saiu de novo. Combinado, Ana. Vou mandar mensagem pra ela aqui agora. Tá, joia. Então, gente, a prisão em flagrante é aquela no momento que a pessoa está executando o crime, está naquele ato ou iniciando aquela execução, a polícia chega e prende, tá? É uma das prisões mais conhecidas, né? Porque a gente ouve muito falar, a gente ouve muito em jornais e a gente, na nossa rotina do dia a dia, a gente escuta muito, né? Outras duas prisões que a gente tem e que geralmente leva ao erro são a prisão temporária e a prisão preventiva. Elas não são a mesma coisa, tá, gente? Prisão temporária é uma coisa, prisão preventiva é outra coisa. Então, vamos separar e vamos falar de uma a uma, ok? A prisão em flagrante está tudo ok? É a mais tranquila de entender, né? Que é lá no ato. Então, vamos lá. A prisão temporária, tá? Essa prisão, ela existe apenas para garantir a investigação de um crime. Então, quando alguém está em prisão temporária, essa pessoa, ela não foi julgada ainda, né? Às vezes ela foi presa em flagrante e ela fica durante cerca de 5 dias, via de regra são 5 dias, presa temporariamente para ela não atrapalhar o que a polícia está investigando, tá? Então, é literalmente uma prisão temporária, é uma prisão rápida. Né? Ela é permitida, via de regra, por 5 dias, não pode passar disso. Então é aquilo, aconteceu o crime, a pessoa foi presa em flagrante, né? De início, com medo dela fugir, com medo dela fazer alguma coisa com a testemunha, ela fica ali 5 dias na prisão temporária, né? Para garantir esse início das investigações, ok? Pode haver prorrogação da prisão temporária? Pode. Tá? Mas, via de regra, quando se detecta, né, que esse preso pode prejudicar as investigações de uma forma mais profunda, ou pode vir a fugir, ou pode vir a ameaçar testemunhas, essa prisão temporária é convertida em prisão preventiva. A prisão preventiva também é uma prisão que ocorre antes da condenação da pessoa. Mas ela está ali para prevenir. Ela está ali para garantir que a pessoa não vai fugir, que a pessoa não vai ameaçar testemunhas, que a pessoa não vai colocar em risco o trâmite do processo. Então, o que a gente tem? Prisão temporária. A pessoa foi presa na hora que ela estava cometendo o delito. Ok. Né? Teve o flagrante, a prisão em flagrante, e aí, aqueles 5 dias, aquela pessoa fica ali temporariamente para serem iniciadas as investigações do inquérito policial. Ótimo! E aí, o juiz do inquérito policial, que ainda não é um processo penal, tá, gente? Na fase de inquérito, ainda não existe uma ação criminal contra a pessoa. Essa pessoa ainda não está acusada de nada. Na fase de inquérito policial, a polícia está investigando o crime e produzindo provas. Todas as provas que a polícia adquirir no inquérito, ela vai colocar naquele inquérito, tá? Quando acabar o prazo para esse inquérito, esse prazo é de crime para crime, cada crime tem um período estipulado por lei para esse inquérito durar, tá? Assim que acaba o período do inquérito, a polícia vai entregar para o Ministério Público esse inquérito.
né? Eu já comentei com vocês que é o Ministério Público o responsável por iniciar uma ação penal contra alguém. Não é a vítima, é o Ministério Público. Então, a polícia entrega esse inquérito policial para o Ministério Público e fala assim, olha, a gente achou todas essas provas aqui. O Ministério Público vai analisar essas provas, vai verificar se tem indícios suficientes de autoria e de materialidade. O que é isso? Tem provas suficientes que o autor foi aquela pessoa e que o crime realmente aconteceu. Se o Ministério Público entender que isso existe, aí sim que vai iniciar uma ação penal contra aquela pessoa, né? Aquela pessoa passa de suspeito para acusado. Então, nesse trâmite do inquérito, essas prisões podem ocorrer, né? A prisão em flagrante, que é no ato do delito, a prisão temporária, que são aqueles 5 dias iniciais do inquérito policial, e a prisão preventiva. Por quê? A polícia pode virar pro juiz do inquérito e falar assim, olha aqui, se esse senhor ou essa senhora for solta, a gente tem indícios de que ela vai ameaçar testemunhas. A gente tem indício de que ela vai prejudicar o andamento das investigações. Então, a gente precisa que essa pessoa fique presa preventivamente. Então, vai ser determinada a prisão preventiva dessa pessoa. Então, vocês conseguem ver a diferença entre a prisão em flagrante, a temporária e a preventiva? Uma coisa que vocês têm que ter certeza, elas só acontecem antes da condenação, né? Elas acontecem para garantir as investigações. O que vai determinar a diferença é esse tempo de duração dessa prisão temporária ou dessa prisão preventiva, tá? A Vilma levantou a mão, diga, Vilma. Eu não estou ouvindo a Vilma. Deixa eu ver aqui. Tem de mãozinha levantada. Ah, não. A Fátima agora que está com a mão levantada. Estou de máscara porque estou aqui no hospital. Escuta, mas com essa questão do celular na prisão, não tem como essa pessoa que está preventiva, né? Ela entrar em contato e fazer essas ameaças que você falou? Infelizmente tem, Fátima. Sim, no mundo ideal, dentro da prisão não entraria celular, né? No mundo ideal. E mesmo assim, mesmo sem a entrada do celular, a pessoa recebe visitas, né? A pessoa recebe visitas, ela conversa com pessoas, ela conversa com advogados, né? E o advogado tem direito, por lei, de conversar sozinho com o seu cliente. Então, assim, a gente, né, fala o que a lei prevê, o que seria o certo, o que deveria acontecer, né, numa prisão, era que a pessoa não tivesse acesso a esses contatos. Então, via de regra, a prisão tem esse intuito, né? Se as nossas instituições criminais, né, fossem exímias instituições, tudo ia dar certinho, né? Tudo ia caminhar da forma que tem que caminhar. Então, quando a gente fala inicialmente, né, no início de um processo criminal, essa fase de inquérito, onde podem ser usadas essas prisões, o que a polícia está querendo nesse momento? Que essa pessoa, mesmo sem ser condenada, né, porque a nossa Constituição garante, a pessoa não vai ser privada de liberdade sem a condenação, né? Só que a polícia fala, olha, essa pessoa é de alta criminalidade, né? Se ela for solta, ela vai prejudicar as investigações, ela vai colocar em risco vidas de outras pessoas. Então, a gente precisa que temporariamente essa pessoa fique aqui presa. Então, a gente tem essas 3 prisões inicialmente. A em flagrante, que é muito simples de entender. Você está ali cometendo crime, você foi preso, né? Literalmente te pegou com a boca na botija. Essa é a mais fácil da gente entender. As maiores dúvidas são entre a temporária e a preventiva. Então, vocês vão pensar mesmo nesse nome. A temporária é mais curtinha, tempo pequeno, 5 dias.
né? Aquele início do procedimento de inquérito. A preventiva, a polícia quer prevenir que essa pessoa não atrapalhe as investigações, né? Não desapareça com provas, com evidências, não coloque em risco a vida de testemunhas. Então, é só a gente pensar bem próximo ao nome, tá bom? Até aí, tudo bem? Tudo tranquilo? Então, vamos lá. E aí, a gente vem para a prisão por execução de pena. Até agora, a gente falou de prisões antes da pessoa ser condenada, né? Quando a pessoa, quando é iniciado, igual eu falei para vocês, né, uma ação penal contra essa pessoa, ela vai passar por todo esse processo penal, né? As testemunhas vão ser ouvidas, os policiais do caso vão ser ouvidos, as testemunhas de defesa vão ser ouvidas, a vítima vai ser ouvida, né? O acusado vai ser ouvido. E isso tem uma ordem, tá, gente? Na ordem, o que vocês têm que ter na cabeça? Sempre vai ser ouvido primeiro o lado da acusação. Primeiro, as testemunhas de acusação, primeiro, a vítima, sempre vai se ouvir primeiro o lado da acusação. Por quê? Porque o acusado tem direito de defesa. Então, ele tem o direito de ouvir tudo do que ele está sendo acusado, para depois serem apresentadas as testemunhas de defesa e, por último, tá? A última pessoa a ser ouvida no processo criminal é o acusado, tá? Tanto que, numa audiência de uma ação penal, se a gente estiver ouvindo as testemunhas, faltar alguma testemunha de acusação, o juiz vai virar para o advogado do acusado e falar assim, olha, doutor, faltou uma testemunha de acusação que só vai ser ouvida outro dia. O doutor quer que para a audiência aqui ou o seu cliente vai ser ouvido? Enquanto advogado, eu vou falar, não, então vamos parar, porque o meu cliente vai ser o último a ser ouvido. E aí a audiência tem que ser interrompida e continuar em outro dia. Então tem essa ordem para que ele possa se defender. É o direito de defesa, né? E na nossa lei está previsto que ninguém é considerado culpado se ele não passar por todos os trâmites processuais, inclusive recurso, tá? Quando houver uma sentença condenando a pessoa, o juiz pode dar a essa pessoa o direito de recorrer em liberdade, né? Muita gente fica pé da vida, nossa, mas fulano foi condenado a 20 anos, mas ele ainda está solto? Está, porque ele tem o direito de recorrer em liberdade. Ele ainda não chegou na última instância para falar que ele é culpado. Aí aquelas pessoas que mesmo quando sai a condenação, o juiz deixa recorrer, mas ela fica presa. Qual que é essa prisão? Quando a pessoa fica presa sem ser condenada? Prisão preventiva. De alguma forma ele pode prejudicar o processo. Prisão preventiva. Ele ainda não foi condenado. Mas o juiz falou assim, olha, você vai poder recorrer, mas você vai recorrer preso. Porque você pode pôr em risco alguém. Então, você vai permanecer numa prisão preventiva. Ok? E aí, essa pessoa foi condenada. Chegou em todas as instâncias, aí ele pegou 15 anos. Esse processo penal vai ser finalizado com a sentença final e vai começar uma parte do processo que a gente chama fase de execução de pena, de cumprimento de pena. É uma nova fase processual. Agora, essa pessoa que foi condenada vai começar a pagar pelo que ele fez. E aí começa a prisão por execução de pena. O que é a prisão por execução de pena? A pessoa foi condenada a 15 anos. Ela começa a cumprir a pena que foi imposta a ela. Ah, mas ela ficou 2 anos de prisão preventiva. Esses 2 anos vão ser abatidos na execução de pena. Porque ele já cumpriu 2 anos sem estar condenado. Ele estava lá e não estava condenado. Então, todo esse período que ele ficou em prisão preventiva, ele é abatido da pena dele, porque ele já cumpriu esse período. Ok? Alguém levantou a mão? Fátima? Sim, eu também levantei. Fátima e Maria. Vamos lá. Quem fala primeiro? Eu já fui contemplada na sua fala. Quem já
estava em prisão preventiva. Isso, gente. Olha, qual que é o raciocínio? Se a pessoa ela está presa preventivamente, mas ela não foi condenada, ela está tendo sua liberdade cerceada. Então, quando ela é realmente condenada, o que acontece? Peraí, essa pessoa já ficou 2 anos lá. Ela não pode receber mais 15 anos. A lei não permite isso. Então, se ela já ficou 2, ela vai cumprir mais 13. Né? Essa seria a sua dúvida também, Fátima? Isso. Então, isso causa muita dúvida, tá, gente? Muita gente fala assim, nossa, mas fulano foi condenado a 15 e cumpriu só tanto. Só que a gente também vai ver mais pra frente que não é, o cumprimento não é como 15 e é exatamente 15 anos que ele vai ficar recluso. Né? Tem todo um procedimento. Primeira coisa que acontece, e isso o juiz já faz a sentença final. Ele foi condenado a 15, mas ele já cumpriu 2. Já abate. Isso aí tem que ser feito. Tá? Diga, Valmir. Ô, Ana Paula, e no contrário, esse, ele ficou 2 anos preso, né? Aí o juiz descobriu que ele não teve culpa nenhuma, então eles indenizam ele de alguma forma, não? Não. Não. É uma das falhas que a gente tem no nosso ordenamento jurídico. Você ficou 2 anos preso por um crime que você não cometeu. Se foi absolvido, você não cometeu. Né? Automaticamente, o Estado não te indeniza. Mas você pode acionar judicialmente o Estado. Tá? Mas para poder ter essa indenização, você tem que entrar na justiça contra o Estado. Eu fiquei 2 anos preso. Doutora, porque poderia ser um pai de família, por exemplo, ele não estava, né, trabalhando, alimentando seus filhos, né, sua esposa. Não, sem contar o dano moral, gente. A pessoa, ela vai sair de lá e todos vão olhar para ela como um ex-presidiário, sendo que ele não cometeu crime nenhum. Então, assim, deveria ser uma restituição automática, mas não é. A pessoa tem que ingressar em juízo pedindo essa indenização. Tá? E nessa indenização ela deve pedir os danos morais, né? E a gente também pede o que seriam os lucros cessantes. O que é isso? Tudo que ele deixou de trabalhar, né, de receber por não estar trabalhando. Isso tudo. Aí a pessoa tem que ingressar contra o Estado. Ela tem que ingressar contra o Estado. Tá? E essa restituição, infelizmente, não acontece automaticamente. E, infelizmente, nem todas as pessoas que passam por essa situação têm essa orientação para fazer isso. Né? Eles não têm essa orientação. Tá? Diga, Fátima. Não só danos morais, como os danos psicológicos, né, Ana Paula? Sim. Porque a pessoa que... Agora, eu acho que quando ele fica nessa prisão, que você falou, temporária, a probabilidade dele ser inocente deve ser pequena, né? Não eu penso que... Hoje a gente tem casos de pessoas que foram condenadas e cumpriram pena, e depois de cumprir pena, elas conseguem provar a inocência delas. Imagina, você passar por tudo isso, cumprir anos de pena, e depois de todos esses anos você conseguir provar que você era inocente. Hoje a gente está vendo isso mais vezes. Isso acontece, gente. Infelizmente, isso acontece sim. Mas hoje, inclusive, a Ordem dos Advogados do Brasil, ela tem grupos voltados para reverem penas de determinadas pessoas, né, que são consideradas inocentes. E tem advogados empenhados nisso, em rever várias condenações para verificar essas condenações completamente erradas, né? Tem conseguido muito êxito. Muitas pessoas que já foram condenadas no lugar de outras pessoas estão sendo soltas e, na sequência, já se inicia uma ação de danos. Né? Nenhum dinheiro do mundo, gente, consegue restituir uma pessoa que passa por uma situação dessa. A família da pessoa, né? As outras pessoas que participam desse julgamento, foi condenado, então é verdade, né? Inclusive dentro da família.
Então é muito difícil. A gente viu casos há pouco tempo na televisão de um senhor que foi condenado por estupro. E ele cumpriu pena por estupro e depois conseguiu provar que não era ele. E já acharam o verdadeiro criminoso. Então, assim, uma pena para a sociedade que acaba com a vida da pessoa. Você foi condenado por estupro. Você vai voltar para a sociedade como o estuprador. Né? É pesado. Valmir. E quando é assim também, Ana Paula, por estupro, né? Ele ainda deu muita sorte de não ter linchado ele na cadeia, né? Sim. Essas pessoas, elas ficam, a gente chama de seguro, né? Elas ficam no seguro dentro da penitenciária. E até banho de sol para eles é limitado. É para a segurança dele. Mas acaba que a reclusão dessas pessoas é muito maior. Elas ficam muito mais tempo fechadas em celas do que os outros presos. Né? Então, tem também esse dano psicológico, é muito difícil. E aí você pensa, imagina você ser condenado por esse crime sem ter feito e passado anos nessa situação, a sua família, né, te acompanhando nessa situação. Então, é uma situação que está sendo revista de uma forma muito, muito ativa por vários advogados, né, de reverem determinadas condenações. Né? E é por esse motivo, gente, que as pessoas têm direito à defesa. Elas precisam ter a defesa. Né? Para quem está de fora, falar fulano fez isso. Para quem está de fora é muito fácil de falar, fez isso, fez, pronto, acabou. Né? Mas aí quando a gente vai pensar na família da pessoa, em tudo que envolve e na possibilidade de ter uma condenação errada, né? Ou uma condenação maior do que deveria ser, né? Aí que a gente pensa a importância do direito penal regulamentar tudo isso. Precisa ser regulamentado. Com todas as leis que a gente tem, ocorrem esses erros, imagina se não tivesse. Né? Diga, Sebastião. Quando falou aí a respeito do preso e a família fica desamparada, quando ele é trabalhador com carteira assinada, a família recebe o salário. A família recebe, sim, o auxílio reclusão. Reclusão. Né? Isso, recebe o auxílio reclusão. É como se fosse qualquer outro auxílio, por exemplo, de afastamento de doença, tá? Como o Sebastião bem colocou, não é todo mundo que recebe auxílio reclusão, gente. Não. Tá? O preso tinha que estar trabalhando, recolhendo, né? Ele tinha que ter a carteira assinada, ou fizesse o recolhimento de forma autônoma. Só assim a família tem direito ao auxílio reclusão. Tá? Muitas pessoas acreditam que todo mundo que está preso, a família está recebendo do governo. Aí fica todo mundo revoltado. É um absurdo que além de estar preso, a família está lá mamando na teta do governo. É assim que fala. Mas não é assim, tá? Só aquele preso que era contribuinte, né, a família tem esse direito. Tá bom? Podemos continuar? Então vamos lá. Diferença entre reclusão e detenção. A gente escuta esses dois termos, né? Aquela pessoa está em reclusão, está em detenção. A diferença, gente, é que a pena de reclusão é para condenações mais severas, uma quantidade de anos maiores, né? A gente vai ter penas acima de 8 anos que elas começam com reclusão, ou seja, regime totalmente fechado. As outras penas que são menos de 8 anos, que são penas de regime semiaberto e aberto, são penas de detenção, tá? Teoricamente, penas mais brandas. Então, quando você fala em reclusão, é porque a pessoa foi condenada a mais de 8 anos de prisão, tá? Um regime fechado. E a gente vai falar para vocês essa diferença dos regimes, ok? Então, isso é mais para a gente entrar nessa parte de regime que também confunde todo mundo. Agora vocês vão saber direitinho, tá? A gente tem penas privativas de liberdade, penas restritivas de direito e temos multa. Como que funciona isso? Cada crime lá no nosso Código Penal
vai estar escrito qual que é a pena prevista. Às vezes está assim, 10 anos de prisão mais multa. Então a pessoa vai ser condenada nos 2. Ela vai ser 4 anos de prisão. Né? Então cada crime está escrito lá, está previsto qual que é a pena. Né? E dentro das penas que a gente aplica no nosso país, né, a gente não tem prisão perpétua, a gente não tem pena de morte. Né? São duas que todo mundo discute, que deveria ter. Pena de morte, gente, eu, Ana Paula, a pessoa Ana Paula, eu sou contra. Justamente por causa dessas falhas que a gente tem, né, no nosso ordenamento. Imagina uma pessoa que for condenada à morte, lá na frente se descobre que a pessoa era inocente. Ela não tem como recorrer. Né? A gente está vendo, a gente acabou de falar de casos que pessoas são condenadas e depois descobrem que elas eram inocentes. Então, eu acho que o nosso país ainda tem que caminhar muito para ser discutido pena de morte. Tem que caminhar muito, gente. Né? Eu acho que é o extremo. Prisão perpétua, eu acho que a gente já pode discutir o assunto. Né? Isso eu estou falando como eu, Ana Paula. Mesmo assim, aquela prisão perpétua em que o preso trabalha, que ele produz, né, que ele planta, né, para ele ter um papel social ali para a vida dele também. Então, são duas penas que no nosso país, né, não existem. Muita gente quer discutir sobre essas penas, mas eu acho que a gente ainda não tem condição nem estrutura para ter nenhuma das duas. A gente não tem estrutura. Né? A gente tá não tem liberdade, né, Ana Paula? Não tem lugar mais para colocar alguém. Imagina se for prisão perpétua. E nem tem dignidade, a pessoa não vive lá como ser humano, não é? Pelo amor de Deus. Vocês vão ver, eu acho que essa semana já tem algumas coisinhas para vocês assistirem, bem reais, tá? Documentários. Nesse módulo, a gente está enviando mais documentário do que filme. Então, quem conseguir assistir, por favor, assista. Né? Tem gente que não consegue assistir psicologicamente falando. Mas é bom a gente assistir. Né? Já que eu não posso fazer uma excursão com vocês dentro da penitenciária, mas eu juro que eu estou tentando conseguir, porque em algumas a faculdade ainda consegue, eu acho que todo mundo tinha que ir visitar um dia. Eu acho necessário. A gente quer que os criminosos sejam punidos. A gente quer, a sociedade quer isso, todo mundo quer. A gente não quer criminoso vivendo entre a gente. Mas a gente não tem estrutura para ressocializar. A ideia é que essas pessoas sejam presas e que quando elas saem, elas não vão querer mais delinquir. Elas não vão querer, elas vão poder conviver com a gente normalmente. Essa é a ideia do Código Penal. Que alguém vai ser preso e quando sair ele não vai cometer mais crime. E que ele vai conviver em sociedade muito bem. Só que a gente não tem estrutura para isso. A gente não tem. E isso é muito triste, porque nós estamos jogando as pessoas em um lugar que provavelmente vai torná-las pior. E isso é ruim para elas e é ruim para a gente. Né? Então, infelizmente, a gente não tem estrutura. E aí as penas que a gente tem são as penas privativas de liberdade, que são essas que literalmente a pessoa vai para a prisão, né? Que tem a prisão acima de 8 anos, quando eu falei, que é totalmente fechado, né? O semiaberto e o aberto, que a gente vai falar. As outras penas que a gente tem são a restritiva. Diga, Valmir. Ô, Ana Paula, você falou o seguinte, que gostaria de levar a gente nas prisões, né? Mas me dá uma incógnita aqui na cabeça. Será que a gente deve ir nas prisões ou nos asilos e orfanatos? Pois é. Porque é isso que eu gostaria muito que as pessoas enxergassem. A gente já tem uma predisposição a ir aos asilos, a ir ao orfanato. Por quê? São pessoas que a gente quer ajudar. Criminosos a gente não quer ajudar. Entende? Por isso que eu acho que a gente tem que ir, pra gente ver a realidade deles. Pra depois de ver a realidade deles, a gente fala assim, peraí, eu não quero ajudar eles, mas eu quero que eles saiam de lá melhores, porque eles vão me roubar de novo. O impacto é mais social do que ir pra... Ninguém vai lá pra poder, olha, eu tô aqui pra pegar na mão de bandido e falar, tô com você. Entende? Nos asilos a gente quer ir para ajudar, né? Nos orfanatos a gente quer ir para ajudar, nos hospitais a gente quer ir para ajudar. No presídio,
A gente quer mais, com perdão da palavra, que todo mundo se ferre. A Ô, Ana gente Paula. tem essa restrição. A gente Certo. tem isso. E o preso também, Ana Paula, acontece muito isso. Ele, aqui no Brasil, ele fica preso e ele, se for um cara assim, não muito perigoso, lá na cadeia ele vai aprendendo as maldades, né? Vai aprendendo Exatamente. as malandragens. Então, eu acho que é uma escola muito negativa para ele. É o que a Isso aí gente eu não acho muito queria que errado. acontecesse. É o que a gente não queria que acontecesse. Sabe? Quando a gente fala assim, que as nossas instituições estão erradas, é nesse papel. Porque a ideia é que ele entrasse para acontecer o contrário. Para ele sair com uma profissão. Para ele sair querendo estudar. Isso que seria o mundo ideal. Que seria a perfeição. Né? E, infelizmente, a gente chega, quando a gente entra, assim, eu já comentei com vocês em algumas aulas, dia que eu tenho que visitar a penitenciária, eu não marco mais nada no meu dia. Porque eu volto de lá, parece que eu tô carregando o mundo nas minhas costas, de tão pesada que eu me sinto. Sabe? É muito difícil, por mais que você veja ali, são vários criminosos, mas você vê uma situação que você sai de lá e fala assim, poxa, é lógico que eles vão sair daqui piores. É lógico que eles vão sair daqui piores, né? A gente tem aquela instituição em Santa Luzia, que eu acho que vai ser a mais fácil de eu conseguir levar vocês, que lá é outro mundo, né? Ela lá falando da PAC, a Tamires está falando da PAC, mandou aí no chat. É outro mundo. Ela foi visitar, acho que semana passada. É outro mundo, gente. É outra coisa. É a instituição ideal, né? Tamires, fala um pouquinho, você consegue falar agora? Não sei se você pode abrir aí agora. Que ela foi visitar a PAC. Não sei se dá para ela falar agora. Só quero falar uma coisinha primeiro. Diga, Fátima. Que não é que o preso sai pior, é porque ele tem que aprender a sobreviver. E naquele mundo, conflito e tudo mais, ele não tem outra opção. Que nem você vai no asilo, você já vai com florzinha, com docinho, você já vai com uma intenção. Você vai receber algo em troca, é porque você recebe, né? E quando entra na prisão, é questão de sobrevivência realmente. É só isso. Infelizmente, você não precisaria ter que lutar para sobreviver lá dentro. Essa é a ideia. A Tamires está regulando o microfone dela. Você me avisa, tá, Tamires, quando deve você falar. Ana Paula. Sim. Não tem, assim, juridicamente, né, um estudo que eles fazem desses presos, não, para poder ver uma forma melhor eles continuar presos, né? Tem estudo. Tem vários grupos lutando. Aí tem, gente, né, o grupo lá que o pessoal critica tanto os direitos humanos. O pessoal mete o pau. Mas, assim, o que todo mundo está tentando fazer nesse momento é tornar o mais perto do ideal. Sabe? A Tamires conseguiu. Deixa ela falar para vocês. Ela foi lá, gente. Fui lá, gente, na semana passada, segunda-feira passada, eu fui numa PAC. Assim, quando você entra lá, é muito organizado, né, Ana? As coisas lá dentro são muito organizadas. Você é recebido por eles não falam detentos, eles falam recuperandos. Eles não chamam. E assim, quando você entra lá, você também não. Logo que a gente entra, a gente é instruído a não perguntar pro detento pro recuperando qual foi o crime que ele cometeu. Lá eles têm um lema como se fosse assim, que as pessoas lá entra o homem e do lado de fora eles deixam o crime. Então lá eles não tocam no assunto do crime que a pessoa cometeu. Então, assim, pra gente que nunca cometeu nada, você fica até pensando nisso, né? Tipo, gente, o que será que essa pessoa tá fazendo aqui? E tal. Aí, mas só que você tem que deixar isso de lado, senão você fica preocupado o tempo inteiro. Foi o que eu senti lá, assim, eu fiquei pensando, gente, o que será que esse povo fez pra estar aqui? Mas, você entra lá dentro, você vê, assim, uma organização, eles não utilizam uniformes, né? Eles utilizam roupas comuns. As celas são super organizadas. Eles têm um quadro
lá, onde tem toda a organização, eles têm hora para acordar, tem hora para almoçar, para fazer as atividades, eles trabalham, eles produzem para empresas de fora, eles têm, assim, as funções mesmo, têm os objetivos, eles não podem quebrar as regras lá de dentro, porque se você violar algum das ordens lá, das regras que tem, tem consequências que você sofre, e você também pode, dependendo do que você fizer, você pode voltar para o sistema comum. Lá os recuperandos são eles que escolhem ir para lá, mas escolhem como? Eles fazem uma carta dizendo que eles têm a intenção de ir para a PAC e mandam para a juíza. Aí a pessoa entra numa fila, né? Onde que tem várias pessoas querendo ir ali para a PAC e a juíza vai determinando de acordo com a progressão da pena, de acordo com o número de vagas disponível. É uma penitenciária que ela recebe muito menos detentos, ela não tem a capacidade de receber tantos detentos porque ela respeita os limites das celas. Se são 8 pessoas que cabem dentro da cela, são 8 pessoas que vão estar ali dentro daquela cela. Gente, é assim, outro mundo. Você entra lá, você não acha que é uma penitenciária. Não que, tipo assim, as celas têm grades e tudo mais, eles têm horário, eles têm coisas que eles não podem fazer, mas você chega lá, eles estão de relógio, eles estão de roupa, eles têm a dignidade deles, tipo assim, eles têm dignidade, eles são pessoas, você enxerga pessoas, sabe? Eles têm as obrigações, eles têm as funções deles, eles respeitam muito a ordem lá, porque todo mundo que você conversa lá, eles falam que eles estão no céu, porque a penitenciária comum é algo assim desumano, e quando eles entram lá, eles veem assim uma oportunidade de realmente sair de lá melhor, de sair de lá uma pessoa com currículo, porque eles oferecem muitos cursos profissionalizantes, eles preparam a pessoa para reinserção social. E isso para mim assim foi muito bacana, você chegar lá. E também tem uma vertente de ser tem a ver com religião também, né, Ana? Então eles fazem cultos, assim, é muito bacana, tanto que no final da nossa visita lá, eles foram todos os detentos reunidos no auditório lá do regime fechado. A gente já estava no regime fechado nesse momento. E no regime fechado, pegaram todos os detentos do regime fechado, colocaram eles no auditório e eles cantaram pra gente, tipo assim, 2 louvores, conversaram com a gente, tem o líder lá, e todos os músicos, os que guiaram a visita, todos são recuperando. Lá, assim, não tem alguns funcionários que são, assim, que não estão mais presos, né, que eles já saíram. Alguns só trabalham lá mesmo, mas são pouquíssimos. A maioria das funções são desempenhadas pelos detentos mesmo, pelos recuperandos mesmo. Então, assim, é muito bacana. Eu fiquei assim, impressionada. E ali você vê uma oportunidade mesmo de reinserção social. Porque eu nunca fui num regime comum, né, na penitenciária comum, mas pelos documentários e tal, você vê que não é assim, um ambiente que vai proporcionar uma pessoa condições melhores de vida para sair dali com uma visão de vida melhor, né? Então, assim, foi muito bacana. Outra coisa também que me chamou a atenção, assim, acho que chamou a atenção de todo mundo que foi lá, que tem a questão das visitas íntimas, eles têm um quarto, uma suíte, tipo assim, separada, assim, é muito organizado, gente, assim, eu fiquei impressionada. E, assim, é muito legal. Assim, não legal, porque é uma penitenciária, tem regras. Não é legal porque... assim... É o que deveria ser. E quando você vai, né, Ana, você vê, tipo assim, nossa, porque... E eles mostram lá a questão de números, lá tem uma tabela mostrando que recuperando lá custa muito menos que um detento dentro de um presídio, porque eles têm as suas funções, eles trabalham, então isso gera receita para poder manter eles lá. Então, assim, é muito bacana. Se todos fossem assim, talvez a gente teria menos reincidência, né? E lá tem números de reincidência, lá tem tudo, tipo assim, lá quando você entra tem os quadros mostrando tudo direitinho, é muito bacana, muito organizado. Tem até um cachorrinho lá dentro, achei muito fofo. Olha só, seria o ideal, gente, porque pelo Código Penal todas as instituições teriam que ser assim, né? E aí vocês veem que é raridade. Né? Diga, Nilda. A Nilda levantou a mão, depois a Vilma. Diga, Nilda. Eu ia perguntar assim, mas aonde que é? Eu não percebo, onde que é essa penitenciária com essa... Essa a gente foi em Betim. Tá, já ouvi falar. Eu não sabia como que é, tá vendo que é bom a gente saber das coisas? Eu não sabia que era com essa organização toda. Eu já vi falar,
Aí essas pessoas têm a chance de sair de lá melhor, não é? Sair com a Outra formação. coisa, eles têm padaria lá, eles fazem pão, eles têm curso de panificação, eles têm curso de pedreiro, você vê eles trabalhando lá, fazendo, tipo assim, aprendendo a construir, eles estavam lá fazendo uma oficina de pedreiro, mais cedo teve de panificação. Assim, é muito legal. E outra coisa também, que ele fez até um dos recuperandos, fez uma brincadeira lá com a gente, mostrando qual que era a cela da solitária, né? Do castigo lá. Lá não tem essa cela que é de solitária. Eu ia falar, assim, uai, não tem não. lá é assim, eles têm tem sido assim, cela alguma coisa, esqueci o nome certo, pra dar um medo, assim, sabe? Só que quando você entra lá dentro, é uma capela. Aí, tipo assim, todo mundo ficou em choque. Ele falou assim, sempre tem alguém aqui e tal. Aí a gente falou assim, não. Ele bateu assim na porta e falou, vocês querem ver quem tá aqui? Aí todo mundo ficou meio assim, não quero ver. Mas aí ele abriu a porta e, tipo assim, era uma capela super bonito lá dentro, assim. Achei, assim, muito bacana. E eles podem ter acesso a esse local, assim, é muito legal, muito bacana. Pois é, assim, né? Desse jeito aí, essas pessoas têm a oportunidade de sair de lá melhor, com a formação, né? E levar a vida social normal, né? E ter respeitado mais pelas pessoas que estão aqui fora, porque sabe como é que estão sendo tratados lá dentro e tudo, né? Sim, Não é? é o ideal, é o que deveria ser desde o início, né? Diga, Vilma. Pois é, eu queria parabenizar a Tamires, porque ela fez uma exposição tão bem feita, né? Abordando os vários aspectos, e como pedagoga eu fiquei encantada com essa parte educativa, né? Da detenção. Só queria falar uma caladinha, né? Eu vou pedir licença para sair, porque eu marquei de fazer pé e mão. A moça já está me esperando, né? Tá, então... não perde. É véspera de feriado, tem que arrumar. Justamente. Um beijo para vocês. Obrigada, desculpa, viu? Beijo, sem problema, viu? Ana Paula. Sim. Isso aí é só aqui em Minas Gerais ou tem no Brasil inteiro? Porque interessante seria, né, assim, formalizar nacionalmente isso aí, né? A daqui, ela é usada como, vamos falar, base para estudo, tá? É usado como base, é exemplar, sabe? A gente tá... A ideia era que fosse tudo assim, mas você não acha um governante interessado em focar numa mudança dessa. É aquilo que eu falei, Valmir, a gente se dispõe a ajudar, né, os hospitais, a gente se dispõe, né, a ajudar os orfanatos. Então, para se dispor a fazer uma mudança tão grande, porque teriam que serem todas as instituições carcerárias, é comprar muita briga. Não é qualquer um que tem peito para comprar uma briga dessa. De falar assim, eu vou gastar dinheiro público para fazer isso. Não é. A gente sabe que tem uma restrição até da própria sociedade. Nossa, vai gastar dinheiro público para mexer com preso? Nem todo mundo enxerga que isso é bom pra gente também. É uma coisa que a gente vem conversando muito nas aulas de direitos humanos e outras aulas que tocam sobre os direitos humanos, é que um ponto que as pessoas não percebem é que às vezes quando se trata de direitos humanos, é muito bonito você falar de direitos humanos, mas às vezes você exclui humanos dos direitos humanos. Você não vê a humanidade em pessoas que são humanas também. Então, isso é um ponto muito importante. Talvez não tenha essa mudança porque os presos, as pessoas que cometem os crimes, elas são vistas como desumanas, pessoas que não são humanas, que não são dignas de receber o mínimo, né? Que é condições mínimas de dignidade, um espaço para viver, um local para tomar banho. Lá eles têm água quente para tomar banho, tem, sabe? Eu achei, tipo assim, igual mesmo, não tem essa... Eles contando, não tem essa revista na comida. Tipo assim, eles confiam na palavra da pessoa, que a pessoa que tá ali, a pessoa tem que querer estar ali. Eles falam que não é fácil estar na PAC, porque para quem tá acostumado com um regime onde você não precisa fazer nada, você fica lá o dia inteiro à toa, você chegar lá e ter trabalho o dia inteiro, realmente trabalhar, ter o que fazer, não ter tempo ocioso nenhum. Eles têm momentos de lazer, mas eles não têm tempo ocioso. Então, eles falam que é muito difícil você se manter, porque todos que vão para a PAC, eles precisam ter passado pelo regime comum. Então, muitos não se adaptam. Eles falam que a PAC não é para todos. Então, assim, ao contrário, eles falam que a PAC é para todos, mas nem todos são para a PAC. Então, assim,
é muito legal você ver eles contando. Assim, você chega lá na cela, todos têm seus produtos de higiene, a roupa dobradinha assim no armário. Você vê o armário lá. Eles ganham premiação por ter a cela mais organizada, a menos organizada é pontuada. Assim, é muito organizado. Eu fiquei impressionada, de verdade. Foi algo assim que é algo que modifica a sua visão do que quando você fala de presos, a sociedade foi feita para entender que eles não são humanos, mas quando você vê eles fazendo tudo que eles estão fazendo lá dentro, artesanato, eles fazem muita coisa. É muito bacana, assim, você chegar lá é transformador mesmo, assim, vale muito a pena. Todo mundo teria que ir lá, pelo menos uma vez, para conhecer. É diferente, gente. É outro mundo. É o mundo ideal. Sabe? E Ana isso Paula. que ela colocou de nem todos são para PAC, é porque eles são para trabalhar. Quem vai para lá, pede para ir para lá, é porque realmente tem intenção de sair de lá para mudar a vida. E o que eu posso falar, que a Tamires falou que uma das coisas que não são autorizadas é você perguntar por que a pessoa está ali, eles não olham crime para ir para lá, tá, gente? Muita gente pensa assim, olha, não, só deve ir para lá criminoso mais de boa, tal. Não, tá? Porque eu conheço, inclusive, assassinos que estão lá. Ana, eu fiquei em choque quando eu descobri isso. Pra mim também saiu de crime de menor potencial ofensivo, eu conheço sabe? assassino que foi pra lá. Então, assim, são pessoas que querem mudar. Né? Diga, Valmir. Sim. Eu fico assim, realmente eu fico sem entender muito essa parte política aí que nós estamos falando. Por que acontece que esses crimes aí na rua hediondos, né? A gente vai ver um fugitivo, né, da cadeia, e quando eles vamos supor, ganham liberdade provisória para poder, né, colocam aquelas tornozeleiras e tal, eles saem de lá e vão praticar os crimes, né, hediondos aí e tal. E a gente está cansado de ver isso. Por que o governo, né, não olha essa parte aí também, não seleciona direito esses presidiários que saem para poder sair e matar mais gente? Não, isso aí está muito Porque é mais confuso. fácil para eles ter uma prova de que essas pessoas não merecem ser tratadas bem. É muito mais fácil para o governo a pessoa voltar a delinquir e eles falam assim, tá vendo? A gente não tem que gastar com esse povo, não, eles têm que voltar para lá. É muito mais fácil do que virar e falar assim, nossa, essas pessoas toda vez que saem, elas arrumam um emprego provisório, elas estão estudando. Vocês conseguem enxergar que é muito mais fácil que eles continuem sendo criminosos que ninguém quer perto? O governo não vai gastar com isso. Ele não vai investir nisso. Ele não vai virar e falar assim, olha, a gente vai transformar agora todas as penitenciárias em APACs. Eles não vão fazer isso. Né? Para eles é um custo muito alto fazer isso. Eles vão virar, a gente pode estar investindo em saúde no lugar de fazer isso. E a sociedade vai concordar. A sociedade fala, não, realmente é melhor investir em saúde. Então, esse é uma ferida muito difícil no país para cutucar, sabe? Aí a gente vai na PAC e depois visita uma penitenciária comum, a gente fica revoltado. Você fala assim, não pode ser o mesmo mundo. E aí muitas pessoas viram e tem como justificativa, não, mas na PAC tem crimes de menor potencial ofensivo. Não. Na PAC tem assassino. Na PAC tem gente que cometeu crime hediondo. Mas lá, ninguém está discutindo o crime que a pessoa está cometendo. Lá eles estão discutindo como que eles vão voltar para a sociedade. Se você cometer um crime hediondo, a ideia é que você nem toque mais nesse assunto. Você vai voltar fazendo artesanato, trabalhando na feira hippie. Ponto. Sabe? Se todas as instituições fossem assim, para a própria sociedade ia ser perfeito. A gente não ia ficar preocupado e, nossa, fulano vai ser solto essa semana. E agora? Não ia ter isso. Né? E isso é uma discussão que vai para muito mais além. E vai continuar sendo discutida por muitos anos. É igual o futebol, né, Ana Paula? Nunca tem solução. Não tem, né? não tem solução. Não tem, não adianta. Né? E eu acho que a gente ainda não tem nenhum político que vai peitar e falar, não, a gente vai fazer. Porque é uma discussão que a sociedade entra no meio. E, infelizmente, a grande maioria da sociedade não tem essa informação que a gente tem. E nem tem essa visão de que essa mudança ia ser bom para nós. Né? A grande maioria não tem esse conhecimento.
Então, o que a gente faz? A gente vai repassando conhecimento. Para um dia, né, numa utopia, isso acontecer, né, da gente poder falar que as pessoas estão sendo presas e estão saindo melhor para a sociedade, né? Gente, deixa eu dar uma puxada aqui, que tá dando 3 horas. Só vou repassar aqui e volto a conversar com vocês, tá? Então, a gente falou das penas privativas de liberdade, que é essa que a pessoa vai ficar reclusa, presa, né, com a sua liberdade limitada, né? Tem as penas restritivas de direito. O que é isso? Quando a condenação da pessoa é um pouco mais suave, né? No lugar dela cumprir pena em regime fechado, você vai prestar serviço comunitário. Você vai ter uma limitação de horário para chegar e sair de casa. Então, restringe alguns direitos seus. No fim de semana você vai ter que ficar em casa, né? Então, isso é uma pena restritiva de direito. A pessoa não está tendo a sua liberdade cerceada, mas alguns direitos seus estão sendo limitados, tá? E a pena de multa, que geralmente acompanha uma dessas outras 2 penas, né? Pode ser, você vai ser preso durante 8 anos e vai pagar também uma multa no valor X, que também é determinada na sentença, tá bom? Quando a gente fala de penas restritivas de direito e privativas de liberdade, a gente vai ter exatamente essa diferença. É só vocês verem pelo nome. Privativa de liberdade, a pessoa perde a liberdade dela. Restritiva de direitos, ela vai ter alguma restrição em seus direitos. Você vai fazer um curso de 2 anos, né, de como tratar melhor a pessoa idosa. E a pessoa tem que estar lá todo dia. É a pena dela. Ela tem que cumprir. Se ela não cumpre a restritiva de direito, então é convertida numa privativa de liberdade. Então é melhor você ter uma restrição no seu direito do que você perder sua liberdade, tá? Vou falar rapidinho para vocês sobre as penas privativas de liberdade. Vocês vão ter tudo certinho no material, tá? Penas privativas de liberdade, a gente tem regime fechado, regime semiaberto e regime aberto, que todo mundo já ouviu falar, mas nem sempre sabia por que tinha esses regimes, né? Não é opção do juiz, tá lá tabelinha no Código Penal. Se a pessoa é condenada a mais de 8 anos, a pena vai ser inicialmente no regime fechado. A pessoa vai ser presa. Se a condenação passou de 8 anos, regime fechado, prisão, tá? Se é entre 4 e 8 anos, regime semiaberto. O que é o regime semiaberto? Ela vai para uma casa de albergado durante a noite, ela dorme no albergue, durante o dia ela pode sair para trabalhar, estudar, ter a sua rotina diurna normalmente, tá? Então, ela tem um horário para entrar no albergue e para sair. Como no nosso país não tem albergues suficientes para os condenados, na maioria das vezes o semiaberto é cumprido em casa. Então, a pessoa no período noturno tem que estar em casa, né? E no diurno sai para trabalhar. Geralmente começa às 22 horas, né, à noite, e sai 6 horas da manhã, tá? Esse aí seria o semiaberto. Já o regime aberto é quando a pessoa é condenada a menos de 4 anos. Ou seja, ela vai cumprir a sua pena em liberdade, entre aspas. Mas vocês já devem ter visto, no caso, pessoas que todo mês têm que ir ao fórum assinar, né? Tem que ir lá no processo assinar, olha, eu estou aqui. Todo mês, no mesmo dia, olha, eu estou aqui, cumprindo o seu regime aberto. Então, o que vai definir cada regime, né, é a quantidade de anos a quais essa pessoa foi condenada. Foi condenada a mais de 8 anos, regime fechado. Entre 4 e 8 anos, regime semiaberto. Menos de 4 anos vai ser no regime aberto, tá? Tem um quadrinho aí explicando isso para vocês, né? Regime fechado, regime semiaberto e regime aberto. Aí as pessoas perguntam assim, gente, acontece que enquanto a pessoa está cumprindo, no meio do cumprimento de pena, ela começa no semiaberto e depois ela vai para o aberto. Como é que é isso? Isso aí é progressão de regime, gente. O que é a progressão do regime?
No nosso país, o que a gente visualiza? Que as pessoas, aos poucos, têm que começar a conviver em sociedade. Então, dentro daquela pena de 15 anos, a pessoa vai cumprir. Isso vai variar de caso a caso, tá, gente? Eu vou dar o exemplo de 1/6, que é o que todo mundo conhece. Né? A gente nem faz mais 1/6, tem uma porcentagem prevista em lei. Então, todo mundo ouve falar no 1/6. Né? Mas dependendo do crime hediondo vai ser uma outra porcentagem, né? Crimes contra a honra, uma outra porcentagem, enfim. A pessoa está 15 anos, está cumprindo 15 anos. Ela cumpriu 1/6, o advogado dela pode ir lá e falar assim, olha aqui, olha aí, ó, olha direitinho, ele está com bom comportamento, está cumprindo tudo direitinho, não teve nenhuma falta grave, então a gente quer pedir a progressão de pena. O juiz vai analisar e vai permitir que essa pessoa passe para o semiaberto, né? E aí ela vai ter à disposição dela ir para o albergue e ir trabalhar ou estudar, comprovando que está realizando essas atividades durante o dia. Se ela cometer qualquer falta grave, ela volta para o fechado. Né? Então, progressivamente, ela vai passando do fechado para o semiaberto, do semiaberto para o aberto, até ela chegar em total liberdade. Mas para essa progressão de regime, a pessoa tem que estar cumprindo os requisitos, tem que estar andando na linha para poder ela receber esses benefícios. Ou então, tem a regressão de regime. Ele regride novamente para o fechado. Ok? Deu para entender essa questão da progressão? Muita gente questiona, mas é um absurdo, né? A Suzana matou os pais e está solta, regime aberto. Por quê? Até chegar no regime aberto, como qualquer outra pessoa que está cumprindo pena, se ela cumpriu tudo que tem que ser cumprido direitinho, ela tem esse direito. Né? A gente questiona por quê? Foi um crime que todo o Brasil acompanhou, né? Um crime que a gente considera matar os próprios pais, a nossa moralidade não aceita, mas nesse momento a gente não está discutindo isso. A gente está discutindo o direito que a pessoa tem, que se ela cumprir aquilo igual qualquer outro preso, ela vai ter os seus direitos de progressão de regime. Ok? Então agora toda vez que falar que alguém saiu de semiaberto, antes de xingar, vocês vão pensar nisso aí. Tá? No direito que ela tem. Cumpriu bonitinho, né? Tá fazendo tudo certinho, não cometeu falta grave? Tem direito, tá? Nós temos uma outra, entre aspas, gente, penalidade, tá? Que é a medida de segurança. A medida de segurança é um tratamento. O que é isso? Durante o processo penal, é comprovado que aquela pessoa, ela cometeu aquele crime porque ela tem alguma questão psicológica. Ela prova no processo que ela pode ter demência ou esquizofrenia, que ela tem essa condição que a levou a cometer o crime. Então, no lugar do juiz penalizá-la com uma pena, né, de restrição de direitos ou restritiva de liberdade, o que o juiz faz? Ele vai e aplica a medida de segurança. Essa pessoa vai para uma... Antigamente, gente, a gente chamava de sanatório judiciário, não era? Que a gente falava. Gente, hoje é hospital de custódia e tratamento, tá? Antigamente esses sanatórios eram a coisa mais horrível, né? Com choques e esses tratamentos que, graças a Deus, não existem mais. Então, hoje essas pessoas são enviadas para um hospital de custódia e tratamento, tá? Então, isso não é uma pena, né? O juiz determina o tratamento dessa pessoa, o tempo é indeterminado, a pessoa vai sendo acompanhada e, se houver cura, né, ela vai ter a liberação desse tratamento, se não houver, ela vai permanecer em tratamento, ok? Então, medida de segurança, teoricamente, não é uma pena. Se a pessoa cometeu um crime em decorrência dessa doença, então ela precisa ser tratada. E o juiz determina esse tratamento. Tá bom? Então, tá aí, ó. Os nossos estabelecimentos penais, né? Nós temos as penitenciárias, que todo mundo conhece, né? Que é uma unidade prisional para o regime fechado. Temos as colônias, a gente tem uma em Neves, gente. Neves, a gente tem um regime fechado. Do outro lado, tem uma colônia agrícola.
né, que os reeducandos plantam, são para apenas um pouco mais brandas, para o regime semiaberto. Vocês vão dormir lá no albergue e durante os dias vocês trabalham nas hortas, trabalham com os animais, né? Essas são as nossas colônias agrícolas. Os hospitais de custódia, que eu acabei de falar com vocês, e a casa do albergado, que é quando a pessoa está em semiaberto, pode ir dormir, né? A gente tem pouquíssimas, então geralmente eles voltam para casa mesmo. Então esses são os nossos estabelecimentos penais. Repetindo, penitenciárias, colônias agrícolas, hospital de custódia e a casa de albergado. Tá joia? A gente tem, gente, os presos provisórios, né? Quando as pessoas elas estão em prisão, por exemplo, preventiva, que a gente falou lá no início, elas vão para o Ceresp. Todo mundo já ouviu falar em Ceresp. Tem Contagem, tem na Gamileira. O Ceresp, via de regra, é um estabelecimento provisório. Via de regra, as pessoas que já foram condenadas não têm que estar no Ceresp. Mas, como nós bem sabemos, não cabe todo mundo lá em Neves, eles vão deixando em Ceresp, vai deixando no Ceresp. Aí vai aparecendo vaga, vai mandando para um, vai mandando para o outro. Infelizmente, no Ceresp, tem presos que já foram condenados e ainda não foram enviados para as instituições, né? Hoje o Ceresp, tanto de Contagem quanto do Gamileira, eles viraram um caldeirão, gente. É muito cheio. É super, super, super lotado. Muito cheio, sabe? No Ceresp eu sei que é muito mais difícil de eu levar vocês, né? Justamente por serem presos provisórios, que não foram julgados. Mas muito, muito cheio. A justiça já deu um prazo para que o Ceresp do Gamileira se reorganizasse, mas eles já falaram que não tem para onde mandar, para qual instituição, não tem penitenciária com vaga para mandar os presos que estão lá. Então a gente tem esses problemas. Um dos maiores problemas que a gente tem no nosso país é a superlotação das instituições carcerárias. Muito cheio. Pessoas que já cumpriram pena e ainda não receberam, ainda não foi expedido o mandato para liberdade, sabe? Então tem muita gente lá que precisa de revisão de pena, né? Que já poderia estar de semiaberto e não está, né? Não tem condição de pagar um advogado, então fica esperando o Estado resolver. Então isso vai fazendo as instituições ficarem abarrotadas, infelizmente. E é triste, gente, porque dentro daquele cubículo tem pessoas que cometeram todos os tipos de crime, né? Desde daquele que roubou um picolé, né, até aqueles que cometeram um crime hediondo. Todos juntos ali, convivendo, né? Diga, Maria. Só para dizer que aí vai gerando neles a revolta, o ódio, a mágoa, e vão se tornando cada vez piores, né? Um ser humano mais magoados, mais violentos, né? Gente, o contexto de uma rebelião, a gente vê quando tem rebelião, tá tendo rebelião em tal lugar, aparece na televisão. Todo mundo pensa assim, nossos presos estão todos quebrando tudo. Rebelião, gente, simplesmente começa com um grupinho de uns 5 presos. Esses começam a rebelião. E naquele momento, o caldeirão está fervendo tanto que todo mundo entra. Sabe? Tá todo mundo quebrando, vamos quebrar, tô cansado, não aguento mais. Entra a questão psicológica. As pessoas que iniciam a rebelião, geralmente elas já sabem que é isso que vai acontecer. Elas sabem, nós vamos puxar a rebelião e a gente sabe que vai todo mundo explodir porque ninguém aguenta mais. Né? E vira literalmente aquele caldeirão. É desesperador. Para vocês né, observam teoricamente um pouco mais de longe, mas para mim, por exemplo, que tenho clientes encarcerados, as famílias me ligam desesperadamente, querendo saber alguma coisa assim, e eu não tenho como saber. Naquele momento, você não tem como ligar na penitenciária, tá tudo tomado. Não tem o que você consiga fazer, então fica eu tenso aqui, a família desesperada querendo que eu faça alguma coisa sem eu poder fazer, e vocês imaginem o desespero de quem está aqui fora sabendo que tem alguém da família lá dentro. E quem não entra na rebelião vira refém. Então, ou você está na bagunça,
ou você é refém deles. Então, olha como que a pessoa é colocada numa situação ou vai ou racha. Então, a gente tem esses grandes problemas nas nossas instituições porque a gente não tem nenhum pingo de estrutura. Nós não temos estrutura. Né? Ponto final. Não tem estrutura mais para colocar ninguém. Não tem uma instituição que ressocialize. Ninguém quer construir mais a PAC. Ninguém quer transformar as penitenciárias em APAC. E é isso. E a gente está parado aí, no limbo. Infelizmente. Né? Vocês vão assistir alguns documentários que a Tamires vai mandar aí no grupo. Para muita gente pode ser mais impactante. Então, assistam o que vocês aguentarem assistir. Tem gente que não dá conta mesmo de assistir. Mas é bacana a gente ver a realidade. A realidade dói um pouquinho, mas a gente tem que conhecer. Né? É difícil, mas é a verdade. Né? Mais alguma pergunta, gente? Ana Paula, você já defendeu algum preso lá no tribunal? Já defendi um bocado. Já defendi um bocado, gente. No início, assim que eu estava formada, eu tinha muitas restrições. Né? Que a gente fica com medo. A faculdade não prepara a gente para isso. A gente não sabe como lidar. E eu sempre gostei muito da área criminal, muito. E eu ficava com essa restrição, poxa vida, eu vou conversar com o criminoso. Todo mundo vai me odiar para sempre, porque... Né? O tempo foi passando e eu comecei a entender, eu trouxe para a minha realidade que eu não estou atendendo só o criminoso. Porque na maioria das vezes quem me contrata é a família dele. Então é a mãe que me liga chorando, desesperada, e aí eu quase choro junto com ela, sabe? Então eu comecei, para eu saber lidar com a situação, eu comecei a ampliar minha visão de que eu estava ali defendendo uma família. Né? Eu nunca defendi o crime. Né? Tem muitos advogados que viram e falam assim, não, eu vou conseguir sua absolvição. Não, eu não falo isso. Eu falo assim, ó, me conta a verdade, o que você fez ou você deixou de fazer, e a gente vai conversar. E dependendo da situação que eu vou falar para você, olha, se você cometeu o crime, o que a gente vai fazer? Eu vou estar do seu lado para que o seu julgamento seja justo. E que lá na frente a sua condenação seja justa para você cumprir certinho e sem nenhum tipo de covardia. E é isso. Muito bem. Porque a gente tem que quando a gente trabalha próximo à família, você sempre vai estar em contato com a família. Aí a gente acaba pegando um pouquinho desse lado, dessa dor daquela mãe, sabe? Que é aquela mãe que se culpa, que fala assim, onde foi que eu errei? Né? A gente sabe que ela não tem culpa de nada, que ela fez a parte dela, mas ela se pergunta onde foi que ela errou. E ela é a única que até o fim está lá de 15 em 15 dias visitando ele. A mulher para de rir, os irmãos para de ir, amigo para de ir. A única que está lá até o fim é a mãe. A mãe vai de 15 em 15 dias levando a marmitinha, o biscoitinho, a roupinha limpa. É a mãe. Né? Que passa pela aquela revista que não é legal. A revista é pesada, é humilhante. E a mãe é a única que está lá de 15 em 15 dias, na hora certinha, na fila. Então, a gente visualiza isso num todo para a gente dar conta do trampo. Que não é fácil, não. Diga, Sebastião. Eu tenho um sobrinho que está na prisão por causa de estupro. Aí, a mãe dele que vai. Que a irmã começou a ir, depois não aguentou, não, por causa da humilhação. E a mãe não vai mais, igual a minha irmã, não vai mais constante, por causa da humilhação. E o marido dela, meu cunhado, falou assim, não, você não vai sempre, não. Você vai uma vez ou outra por causa da humilhação que passa na revista. Gente, a única que aguenta é a mãe. Mãe é a única pessoa que se submete a isso por um filho. As duas irmãs que ele tem, que não vão mais. Estão indo, é a mãe. Mas nem todas as vezes, todos os domingos, ela vai, por causa que o marido dela falou, você não vai ficar passando por essa humilhação, não. Deixa ele lá para poder refrescar a cabeça e voltar a viver o que ele era antes, né?
Assim, E não estupro de vou dar menor, tantos... né? De menor é De pesado. menor, Ele fica é no seguro. enteada, né? Foi Ele fica no enteada. seguro. Ele fica no É, seguro. foi enteada. É. A vida dele Ô, não é fácil lá dentro. né, Ele, não. com certeza, ele tá pagando, gente. Tá pagando, Ele sim. tá. Não é fácil a Tá vida pagando. dele, não é fácil lá dentro. Não é. Eu vou sair agora, agradeço pelo conteúdo, viu? Por Muito obrigado. Viu? nada, Ah, por uma coisa que eu ia nada. falar aqui, até já ia comentar, eu fui convidado para dar aula numa época, na penitenciária aqui de Vespasiano, sabe? O Ai, pessoal tinha medo e tudo, eu fui lá para ver, e ia dar aula de história lá, era tranquilo, você fica preso lá, na grade, você lá de cá, tranquilo, e maior eles segurança. costumam te respeitar muito. Quando você É, vai lá dentro prestar algum serviço, eles respeitam muito. Eles dão um é. valor maior a isso. Uhum. Só que quando eu olhar a minha papelada, eu estava aposentado, me afastado da escola, mas não tinha publicado a aposentadoria. Aí eu não pude, eu achei que eu podia. Eu falei assim, não, eu estou afastado, está aqui a publicação do afastamento. Eu falei assim, mas não publicou a sua aposentadoria. É, não Aí pode. mas eu ia dar aula tranquilo, sem restrição, sem medo nenhum, tranquilo. Né? É isso aí, muito Eles boa tarde para respeitam vocês, muito. até a próxima. Boa tarde, Sebastião. Fátima, Olá. Oi, mas eu gostei muito do que a Tamires falou, porque realmente a gente não sabe o outro lado, né? E a questão de estar com o filho, a gente está, né? Que nem eu estou hoje no hospital. A gente sente, respira fundo e vai junto, né? respira Então, fundo. adorei a aula. Adorei a aula. Que bom, gente. Obrigada. Por nada, por nada. Que bom, gente, que vocês gostaram. Que bom, viu? Muito bom, Tentem muito assistir o bom. documentário, tá? Por mais pesado que seja, mas tentem assistir. Eu agradeço a presença de vocês, foi super bacana. Sempre é legal, né, gente? A gente sempre bate um papo bacana aqui, viu? Nós vamos mandar a aula gravada tudo direitinho lá, tá bom? Uhum. Valeu. Obrigada. Por nada, Tchau, gente. pessoal. Boa Boa tarde. tarde. Tchau. Com Deus. Obrigada, gente. Tchau, Obrigada. tchau. também. Saudades. Tchau. Beijo, gente. Outro. Meu Deus do céu. Boa tarde. Boa tarde. Neném. Hoje o calor. Eita.